Logo descobriu que a vingança não fere ninguém mais do que fere aquele que tenta praticá-la. As tristezas que Deus nos envia trazem com elas conforto e força, enquanto as tristezas que causamos a nós mesmos, por insensatez ou maldade, são de longe as mais difíceis de suportar. Nenhuma vida pode se desenvolver apropriadamente e ser completa se não incluir algumas provações e tristezas, embora só admitamos isso quando estamos bem. Voltei rapidinho para falar com vocês sobre o terceiro livro da série de Anne de Green Gables. Hoje vamos falar sobre Anne da Ilha, escrito pela L.M. Montgomery e publicado pela editora Autêntico. Já que esse terceiro livro estava disponível para solicitação, eu não perdi tempo, porque é sempre preferível a gente ler livros de séries sem demora, né? Pra gente não esquecer os detalhes. Eu li Anne de Avonlea há pouco tempo, então estava bem fresco na minha memória. Eu falei, deixa eu solicitar logo, deixa eu ler logo. E as coisas estão acontecendo muito rápido na vida da Anne. Após a experiência dela ter dado aula em Avonlea, lá em meados de 16 anos, quando ela tinha, a gente vai acompanhar ela indo pra faculdade. Sim, para se formar e se tornar uma professora profissional. Então ela vai pra Redmond College, situado na cidade de Kingsport. Ela vai junto com o Gilbert, claro que o Gilbert não poderia ficar de fora, longe dela, né? E lá ela faz novas amizades. Ela vai pra mais longe ainda da família dela, da Marilla. E ela vai ter que alugar algum lugar pra poder morar. E ela acaba alugando uma casa meio que abandonada, meio assombrada, né, ali no local. Mas ela acaba se encantando pela casa à primeira vista, que a gente sabe que a Anne não pode ver nada de diferente, nada de exótico que ela já se atrai, a gente sabe que é assim. Ela mais algumas amigas conseguem alugar essa casa por um preço bem banana, né, porque as donas são duas senhoras, vão fazer uma viagem, elas conseguem alugar, e sim, elas vão se hospedar por algum tempo, por alguns meses, enquanto elas estão estudando, né, naquela casa. Então a Anne faz novas amizades, começa a se dedicar cada vez mais aos estudos, a essa especialização, né, porque ela já era professora, então ela vai se aprimorar ainda mais, e ela começa a ser rodeada de vários pretendentes. Ela tem aquilo na cabeça de encontrar o homem perfeito, né. No entanto, aqui já acompanha mais a fundo, em detalhes, os sentimentos do Gilbert pela Anne. Ele chega um momento e chega a se declarar pra ela. Mas, gente, a Anne é muito confusa. Eu vou confessar pra vocês que essa confusão dela, sabe, essa dúvida dela, encheu o saco durante o livro, encheu o saco o livro inteiro. Ela parou de ser tagarela, de ficar falando sem pensar, mas em contrapartida, ela, nossa, irritou, sinceramente irritou esse jeito dela de tentar afastar o Gilbert e esperar o homem perfeito, o homem ideal que ela botou na cabeça dela. E sim, esse homem ideal aparece pra ela, tá? Ela conhece essa pessoa, ela tem oportunidade. Ela começa a ser cortejada por esse rapaz que é do jeito exatamente certinho que ela imaginou. Só que aí a partir daí também não vou contar pra vocês o que acontece, se enfim ela realiza o sonho de se casar, de ficar junto com o homem dos sonhos dela. Tem várias reviravoltas nesse livro, perdemos alguns personagens dos livros anteriores que eu não esperava, fiquei surpresa. Eu fiquei um pouco triste, né, porque a gente acaba se apegando aos personagens, mas como ela conhece muitas pessoas, a gente sabe que ao longo da vida conhecimentos e perdas faz parte, né. A gente também acompanha um pouco da evolução da Anne como escritora. Ela começa a escrever uns contos aqui, tem até um detalhe engraçado em relação ao primeiro conto que ela escreveu, mas também vou deixar isso pra vocês, tá, porque não era bem o que ela imaginava pra si, pelo menos em relação, né, ao se tornar escritora. E aqui nesse livro, em relação ao segundo, a gente tem um intervalo de uns 4, 5 anos, a Anne já chega aos seus 20 anos, aos seus 22 anos, a história então vai passando um tanto rapidamente, né, que é o período que ela está na faculdade. E comparado ao segundo livro, que ela era uma garota de 16 anos que dava aula para as escolinhas do interior, ela deu um salto muito grande, já que no final desse livro você fala, nossa, como a Anne tá avançando, tá evoluindo muito rápido. E é legal a gente ver isso, acompanhar, porque a menina é esforçada, né, vamos concordar que a menina é esforçada, ela tem os sonhos dela, ela não deixa ninguém derrubar, ela não deixa ninguém desanimá-la. Eu dei 3,5 pra esse livro, porque apesar de ser uma história bem gostosa, envolvente, eu reduzi até as marcações em relação ao primeiro livro, porque ela não divaga mais tanto como ela divagava no primeiro livro. A gente já sente essa redução no segundo livro, que no terceiro, então, isso faz parte da maturidade, né? Ela tá com mais pé no chão, ela enxerga as coisas e a vida de forma diferente, então ela vê que algumas coisas que ela pensava antes não era bem aquilo, né? São bem mais nuas e cruas. E como eu falei pra vocês agora há pouco, também me irritei um pouco com a indecisão e a forma que ela agiu com alguns de seus pretendentes também. Não achei legal, sabe? Mas enfim, a gente vê que é falta de experiência mesmo. Gostei do livro, porque a gente vê o progresso. Gente, as coisas acontecendo muito rápido na vida da Anne. Eu já tô curiosa pra saber de como vai ser o quarto livro, porque o final acabou assim. Nossa, a autora deixou uma coisa
nas últimas páginas mesmo, só pra deixar a gente... Ai, tipo assim, esperou o livro inteiro pra acontecer isso, e ela deixou bem nas últimas páginas, com aquele gostinho de quero mais, e a gente vai conferir só no quarto livro. Ai, vamos aguardar, né? Mas o quê? Eu quero saber de vocês já leram O Ano da Ilha, que é o terceiro livro da série? O que vocês acham da história da Anne? Se vocês têm curiosidade, né, pra poder ler, conhecer a história. Eu vou só adiantar pra vocês que algumas coisas que acontecem aqui nesse terceiro livro foi adiantado na terceira temporada da série da Netflix, tá? Por mais que as 3 temporadas equivalem somente ao primeiro livro, eles adiantaram que teve algumas cenas aqui que eu reconheci, que eu já tinha visto na terceira temporada. Uma pena, né, que não tem continuação, porque eu gostaria de acompanhar, de visualizar a história da Anne, mas infelizmente... Acho que eu sempre vou reclamar, acho que todo mundo que é fã da Anne vai reclamar disso. Eu vou deixar o link de compras desse livro aqui, caso vocês tenham se interessado. Também vou deixar minhas redes sociais pra vocês me seguirem, principalmente o Instagram, pra vocês saberem o que eu estou lendo. Eu geralmente também dou minha nota por lá, pra gente continuar a conversa por lá, né? E eu aguardo vocês pra conversar aqui embaixo sobre esse livro, e até o próximo vídeo.